texto de Atos, capítulo de número 16. Fica até difícil pregar aqui hoje, irmão, na igreja do pastor Ezequias, que os irmãos, dispensam comentários. Como é que vai pregar na igreja do pastor Ezequias? A do Senhor da graça, aleluia. Atos capítulo 16 e o versículo 25. Rapaz, o melhor som que eu já ouvi até hoje, pregando 18 anos. 18 anos pregando, irmão. Nunca preguei nem lá na Amazonense, aquela estrutura toda lá, né? Rapaz, nem naquela extensão dos Gideões tem um som desse. Se rouba o som Pentecoste, eu negócio desse, ele dá lugar aqui. E tá com ele, tá? Viu lá que ele tava pegando currículo, né? Para levar missionário para a África. Atos 16, 25. Meus irmãos, se daqui 10 minutos eu ficar sem voz, pastor, normal, viu? 18 anos pregando sem parar. Tem gente que desvia, que volta. Graças a Deus eu nunca saí da igreja, irmão. E sempre pregando, e o pastor lembra, né? Porque a gente era doido da cabeça, né? Era 40 minutos, uma hora gritando igual doido, e a voz não aguenta mais. Então, se der 10 minutos, eu diminui o ritmo, que alguma coisa vão perceber que minha voz sumiu. Mas nós vamos dar lugar aqui, irmão, em nome de Jesus, na palavra. Atos 16, 25 está escrito assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, repita comigo, oração. E cantavam hinos a Deus, responda comigo, adoração. E os outros presos os escutavam. E você diz amém. Meus amados e eternos irmãos, estamos diante de 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras e aproximadamente 3 milhões e 600 mil letras, escrita por aproximadamente 40 autores, num período de 1500 anos, nas mais diferentes épocas, climas e condições. Livro este que já foi traduzido por mais de 1.200 dialetos, segundo a Sociedade Bíblica Mundial. A cada minuto é vendido cerca de 70 exemplares, tornando-a a Bíblia Sagrada o livro mais antigo e também o mais vendido de toda a história. A Bíblia Sagrada contém a mente de Deus, a condição do homem, a condenação dos pecadores, o caminho da salvação. A mesma é a bússola do piloto, a espada do soldado, o cobertor para o que está com frio, é o pão, é o alimento para aquele que está faminto, e a direção para aquele que está perdido. Acredito eu que nesta noite o texto que está em apreço diante da igreja do Senhor, indubitavelmente relata-nos, revela-nos, mostra-nos, apresenta-nos um dos textos mais famosos, porque não dizer, pastor Ezequiel, um dos mais pregados de todo o livro do Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que paramos para exaurir, meditar e estudar o livro de Atos, capítulo de número 16, nós encontramos aqui uma das viagens missionárias que marcou, edificou e testificou o ministério do apóstolo Paulo, que nesta ocasião estava acompanhado do seu amigo Silas e também de Timóteo. Timóteo, que ainda era um jovem cooperador da obra do Senhor, estava sendo ele preparado pelo apóstolo Paulo para que lá na frente ele pudesse dar a continuidade na obra do Senhor Jesus Cristo, ainda muito novo, tomando conta de um rebanho. Quando a gente para estudar o livro de Atos, capítulo de número 16, devemos parar e entender um pouco aqui quem foi o personagem principal desse texto, ou pelo menos um deles. Estamos nesta noite aqui tratando, se não a maior, na minha opinião, depois de Jesus, a maior mente neotestamentária, nesta época, antes da sua conversão, quando ele era chamado ainda de Saulo de Tarso. A Bíblia nos mostra aqui em Atos capítulo 22, versículo de número 3, que este homem aqui
Ele foi enviado pelos seus pais até a cidade de Jerusalém, Jerusalém, para poder aprender, estudar e se formar aos pés do maior professor de teologia da sua época. Estamos falando aqui de Gamaliel. Se Gamaliel fosse um personagem da antiga aliança, eu o chamaria da maior mente veterotestamentária, porque Gamaliel, ele lia muitos livros da sua época, era um homem influente daquela época. Ele fora influenciado por Sócrates, Platão e Diógenes, os maiores filósofos que existiu na época de Saulo de Tarso e também deste professor Gamaliel. Gamaliel não era um homem comum, porque quando Gamaliel abria a sua boca para poder ministrar os preceitos santos do Senhor, todos se admiravam da tamanha sabedoria que Gamaliel possuía, ao ponto de Gamaliel ser respeitado e ser admirado por todos a quantos o acompanhavam. O apóstolo Paulo, que nesta ocasião ainda era Saulo de Tarso da Cilícia, que era a sua nacionalidade, ele aprendendo aos pés deste professor, eu acredito que ele se empenha, ele se esforça para poder absorver todo o entendimento e conhecimento ministrado por Gamaliel. A Bíblia nos informa então que Saulo, aprendendo aos pés de Gamaliel, ele vai crescer aprendendo aquilo que é o oposto daquilo que a gente sabe nos dias de hoje, porque a gente acompanha, a gente servimos Jesus, a gente vivemos o cristianismo, diferente de Saulo, que se formou aos pés do judaísmo, e aos pés do judaísmo ele aprende tudo inverso, ao contrário daquilo que a gente ensinamos nos nossos púlpitos. A história que a gente conhece a respeito de Jesus, que foi a promessa de Deus para trazer a salvação à humanidade, um moço puro que nasceu através de uma virgem, que passou 33 anos e meio aqui na terra, foi crucificado, foi morto, mas ressurgiu ao terceiro dia, caminhou 40 dias com os discípulos na terra, e depois foi assunto aos céus e prometeu que um dia ele vai voltar para arrebatar a igreja. Aleluia! Essa é a história verídica que a gente pregamos, que a gente ensinamos, que a gente conhecemos e que também aprendemos. Mas tudo que chegou aos conhecimentos de Saulo é que a história de Jesus não passava de uma mera mentira. Esse negócio de Jesus era uma história da carochinha. Então ele vai se formar aos pés do judaísmo, com uma credencial bem posta agora, conhecendo o grego, o hebraico, o latim e o aramaico da sua época. Ele se forma então como fariseu, zeloso por aquilo que ele praticava. Ele vai crescer então com raiva e com ódio desse cristianismo, que nesta época, nesta ocasião, estava crescendo, aleluia, estava se expandindo, porque Jesus deixou um legado aos discípulos e de por todo o mundo pregai o evangelho, aleluia, ensinando a tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos capítulo de número 1, os discípulos vão dar continuidade da pregação do evangelho, a igreja começa a se multiplicar, a igreja começa a crescer, a unção do Espírito Santo, ela vai se propagar através das vidas dos discípulos, e eles começam então a evangelização para o crescimento da obra. A Bíblia vai dizer que a igreja estava crescendo de uma forma avassaladora, pastor. Por que a igreja crescia? Porque a igreja sempre esteve debaixo de uma promessa. E que promessa era essa? Joel capítulo de número 2, versículo de número 28, a promessa foi, aleluia, oh glória a Deus, irmãos, a promessa do batismo com o Espírito Santo, que Deus fez por intermédio do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e até os velhos sonharão sonhos naquele dia. A igreja estava debaixo desta promessa, e esta promessa se cumpre em Atos capítulo de número 2. Nesta época, o Espírito Santo de Deus estava proporcionando um crescimento
que a Bíblia diz em Atos 2, versículo de número 41, que apenas uma saudação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e imediatamente foram batizados e cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele quer te tocar, Ele quer te encher, Ele quer te capacitar, Ele quer te usar, aleluia. Mas para que você seja cheio do Espírito, você tem que fazer como o discípulo naquele dia, tem que esquecer o que está lá fora, tem que ficar ligado no trono da graça, porque essa promessa ainda está de pé sobre as nossas vidas. Esse crescimento causou um distúrbio, esse crescimento colocou uma semente de ódio dentro do coração de Saulo de Tarso, porque Saulo, sendo fariseu, ele não gostava do crescimento da igreja. E eu vou abrir um parêntese aqui agora e vou dizer uma coisa nesta noite. Você descobre, pastor Ezequiel, um pastor fariseu dentro da igreja justamente pelas suas atitudes. Por quê? Porque quando a igreja estava crescendo, Saulo vai se levantar para impedir este crescimento. E fariseu dentro da igreja é assim, irmão, ele não gosta de ver o crescimento da igreja. Fariseu dentro da igreja, ele não gosta de dar aleluia, ele não gosta de glória a Deus. Se o irmão do lado adora, ele já olha de rabo de olho e dizendo: para que isso? Para que gritar tão alto? Mas quando o Flamengo faz gol, ele é o primeiro a gritar lá na casa dele. Quando o Corinthians faz gol, ele pula do sofá, ele grita bem alto, um bando de louco. Mas aqui na igreja, irmão, a gente é louco por Jesus, a gente adora Jesus, a gente exalta Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Saulo se levanta para perseguir a igreja. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 7, que Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, ele ministrando a palavra do Senhor, algumas pessoas vão apedrejarem até a morte. A Bíblia diz que Estevão, ele foi morto pregando o Evangelho. A Bíblia diz que o céu se abre, ele vê o Filho de Deus à destra do Deus Todo-Poderoso, e mesmo assim Estevão, ele não se meteu, aleluia, a se levantar contra aqueles que estavam lhe atirando pedras, porque ele sabia que maior era o galardão que estava esperando ele através daquelas portas celestiais que ele enxergou aberta. Oh, aleluia! As pessoas que mataram Estevão apedrejado pegaram as suas vestes e depositaram aos pés de Saulo, porque Saulo é quem liderava aquele grupo de apedrejadores que mataram Estevão a pedrada. Estevão, irmão, só estava pregando o Evangelho, ganhando almas ao Senhor Jesus, e mesmo assim Saulo mandou matar Estevão apedrejado. Cuidado, irmão, todas as vezes que você se levanta para fazer a obra de Deus, todas as vezes que Deus te levanta na igreja, através de um compromisso, de uma liderança, sempre vai se levantar alguns Saulos para te atirar pedras, para tentar bloquear o teu chamado, para tentar impedir a obra de Deus na tua vida. Mas nesta noite, se você tem recebido pedrada, se você tem recebido calúnia, não tem problema. Ah, pastor, eu estou apanhando mais do que colinho de colinho, eu estou apanhando mais do que pandeiro de colinho de fogo. Não tem problema, irmão. Continua fazendo a obra de Deus, continue exaltando o nome do Senhor, porque os céus vai se abrir e Deus vai revelar para você o céu do lado de dentro. Atos capítulo de número 7, Saulo lidera os perseguidores de Estevão. Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que agora ele está respirando ameaça, está espumando de ódio para prender os cristãos que estavam propagando o Evangelho do Senhor. E através desse sentimento maligno que ele estava dentro dele, ele vai conseguir cartas, ele vai conseguir autorização para quê? Para poder perseguir, prender e maltratar os cristãos que estavam propagando o Evangelho do Senhor Jesus lá no lado de Damasco, que era onde a igreja estava se expandindo. E com essas cartas nas mãos, ele tinha um pensamento: olha só o plano de Saulo, eu vou lá e vou acabar com esse negócio de glória a Deus. Eu vou lá em Damasco e vou acabar com esse negócio de língua estranha.
estranha. Eu vou lá em Damasco, vou prender, vou maltratar, vou torturar e vou matar todo mundo que estiver pregando, glorificando, adorando. Eu não quero saber esse negócio de reteté, de manto, de Pentecostes. Eu vou lá matar. Só que a Bíblia diz em Provérbios 16, verso 1, que do coração do homem sai os planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. O plano de Saulo era parar, o plano de Saulo era aniquilar a obra, mas o plano de Deus na eternidade, eu fico vendo assim, Deus, Saulo não sabe de nada, ele pensa que vai parar a igreja, Saulo pensa que vai perseguir a igreja, mas ele nem sabe que eu tenho um plano na vida dele. Eu vou tirar ele dessa vida errada, vou colocar ele debaixo do chuveiro da graça, eu vou dar um banho com sangue da misericórdia. Paulo nem sabe, mas eu vou derramar uma unção tão grande na vida dele, que de perseguidor ele vai ser perseguido, ele vai ser um dos maiores pregadores que esse continente já viu. Oh, aleluia! Quem sabe na tua casa tem um Saulo, o teu filho não quer saber de igreja. Alguém olhou e falou: o marido dela vai morrer no álcool, o filho dela vai morrer nas drogas. Só que Deus está olhando na eternidade e está dizendo: vai não, vai ser obreiro, vai ser pregador, vai ser pastor, porque Deus tem a obra para fazer. Tem que pregar só na camisa polo agora, porque se botar gravata, a unção de Pentecostes desce e a voz vai embora. E Saulo vai, irmão, todo cheio, todo empolgado. Mal ele sabia que o Senhor Deus já havia preparado uma história para ele. Você sabia que Deus já escreveu a tua história? Deus já escreveu a tua história. Deus tinha uma história para Paulo. Quando Paulo está descendo em direção à cidade de Damasco, a Bíblia diz que o resplendor da glória do Senhor aparece para ele. Ele cai com seu rosto por terra e fica cego na mesma hora. Uma voz em hebraico vai bradar do céu dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, sem saber o que está acontecendo, ele indaga, ele questiona: quem és? O Senhor. E lá no céu Jesus responde: eu sou a igreja a qual você persegue. Olha só que profundo. Eu, Saulo, sou a igreja a qual você persegue. Ele não poderia falar: eu sou Jesus, o dono da igreja, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Só que lá no céu Jesus fala: eu sou a igreja que você está perseguindo. A palavra igreja no original grego é eclésia ou eclesia. A palavra eclésia ou eclesia do grego para a língua portuguesa, na sua transliteração, significa assembleia, ou então congregação, ou então chamados para fora. Quando Jesus fala para Saulo: eu sou a igreja a qual você persegue, Jesus está dizendo para Saulo: Saulo, eu sou Jesus, eu sou a igreja. Então todas as vezes que você se levanta contra um pequenino, você está se levantando contra mim também. Todas as vezes que você toca em um dos pequeninos, você está tocando em mim também. É por isso que você não deve parar. É por isso que você não deve desanimar. É por isso que você não pode desistir, porque o diabo quer que você retroceda. A vontade do diabo é que você chegue aqui no final do culto e fale: pastor Ezequias, estou devolvendo o meu cargo. Só que em contrapartida Deus está dizendo: não vai devolver nada, não vai parar nada. Pastor, mas a perseguição está grande, a calúnia está grande, a fofoca está grande. Ei, eu vou te dar um motivo para você não parar aqui essa noite. Êxodo 14, versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quer outro motivo? Jeremias capítulo 1, versículo de número 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Quer mais um motivo? Salmos 20, verso de número 7: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. Do que outro motivo eu vou te dar? 2 Crônicas capítulo 17, versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estáis em pé e contemple o livramento que vem
motivo para não parar, irmão, de fazer a obra de Deus? Salmos 91, versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu continuarás fazendo a obra do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Quer dar motivo para não parar? Isaías 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Então, irmão, não tem fulano, não tem beltrano e não tem ciclano que possa impedir o trabalhar, a obra e a promessa de Deus na sua vida. Porque o homem falha, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa de Deus na sua vida. Saulo, sua igreja, como você persegue, dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões. Lembra quando Jesus venceu a morte? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? A palavra aguilhão significa força, resistência. Então quando Jesus fala para Saulo, dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões, é Jesus falando, não adianta nem você lutar contra aquele que é mais forte que você, Saulo. Não adianta nem você resistir contra uma força que é superior à sua. Saulo está cego, Saulo não tem mais visão. O Senhor aparece para ele, ele pensou que ia acabar com a igreja, só que Jesus aparece para ele no meio do caminho para mudar a sua história. Ele cai lá e é Saulo, o perseguidor. Na mesma hora o Senhor vai visitar Ananias, um crente comum, um cristão qualquer, que ninguém dava nada por ele. E o Senhor fala: Ananias, eu tenho uma obra para você. Qual é a obra? Tu vai até a rua chamada direita, vai procurar a casa de Judas, vai ter um homem há 3 dias e 3 noites que não come, que não bebe, ele está cego, perdeu a visão, ele está lá só orando. Tu vai lá, tu vai orar, vai pôr a mão na cabeça dele e através da tua oração vou restituir a visão dele. Olha só, Ananias, tá? Se Deus fala isso para mim, eu fico todo empolgado. Eu já coloco nada no Instagram, mãe. Agendas abertas. Ó, Deus falou que eu vou lá pelo cego, o cego vai ver. Vou até fazer o live, vou até filmar. Ananias, tá bom, senhor, estou empolgado, vou lá. Deus falou: peraí, Ananias. Eu revelei a casa, o anfitrião, tem a pessoa orando, mas eu nem falei o nome da pessoa que tu vai orar. Qual é o nome do cidadão? O nome dele é Saulo. Quando Deus fala Saulo, ele vai: que Saulo? Saulo de Tarso, da Cilícia? É. Aí Ananias falou: eu sabia que tinha uma coisa errada. Estava bom demais para ser verdade. Mas Saulo é perseguidor. Saulo é carrasco. Saulo é bandido. Saulo assassina crente. Saulo prende. Sim. Saulo não presta. Aí Jesus olha para Ananias e fala: tá, para você é tudo isso. Atos 9, versículo 15. Mas para mim, ele é o vaso escolhido. Um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Por que Deus responde isso? Porque Deus não olha como vê o homem. 1 Samuel 16, versículo 7. A Bíblia diz que Deus não olha como o homem vê. O homem olha para o exterior. O homem olha para a roupa, para sapato, para o carro que anda, para o salário que ganha, para a casa que mora. Só que quando Deus olha lá na eternidade, Deus não procura a roupa que você usa, Deus não procura o sapato que você calça, Deus não procura o bairro que você mora, Deus não procura o carro que você anda, Deus não procura o tamanho do teu dízimo. Pastor, o que Deus procura? João 4, 23. Ele procura os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. É só isso que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Deus não quer saber se prega bonito, se canta bonito. É bom. Eu gosto de ouvir o pastor Ezequias pregar. O povo, eu estava ali sentado ouvindo o pastor pregando. Só que Deus não olha como a gente vê. Deus olha para o que está do lado de dentro. A gente, ser humano, julga pelo lado de fora. Só que Deus conhece o que está do lado de dentro. Ananias, para você ele não presta, mas para mim ele é um vaso escolhido.
Irmão, se nós colocássemos Saulo aqui hoje dentro da igreja, Saulo não teria oportunidade. Só que para Jesus, irmão, Jesus não olha como a gente vê. Enquanto Ananias olhava Saulo como um Zé Ninguém, Jesus já estava olhando Saulo como um dos maiores pregadores do continente asiático da sua época. Aleluia. Ananias vai lá, faz a oração, as escamas dos olhos de Saulo são tiradas e removidas, e quando Saulo se levanta dali, ele já não é chamado mais na Bíblia de Saulo, mas sim de Paulo. A palavra Saulo vem do original hebraico Saul, uma homenagem ao primeiro rei de Israel. Saulo, Shaul, que significa grande, alto. Só que quando ele levanta, ele já quer que chame ele de Paulo. A tradução do seu nome a partir de hoje é que ele chama de Paulo. Porque se Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. É assim que Deus faz. Deus pega aquele que é grande, irmão, que se acha grande pelo menos, e fala: para mim está pequeno. Para mim está pequeno. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo versículo 27 e 28, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para aniquilar a forte. E quem sabe nessa noite que entrou aqui dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, Deus está dizendo: é você que eu escolhi e vou capacitar para essa obra. Aleluia. Vai nessa força. Saulo se levanta dali e já não vai sair pregando o evangelho, é claro que não. Tudo tem uma preparação. É assim mesmo, pastor. Eu fico vendo hoje, se é na nossa época, tem camarada que aceita Jesus hoje, irmão. Hoje, estou falando hoje, é geral. Ele colocou um terno da Decidel, comprou um terno, irmão, na internet, colocou um sapato colorido, uma gravata da moda, fez aquele penteado bonito e coloca lá o banner, agendas abertas. Hoje tem um monte assim, irmão, não tem uma preparação, não faz um discipulado, acha que decorar 5 versículos, pegar um sermão do YouTube e decorar, é virar pregador. Ih, rapaz, no interior tem um monte assim, pastor. O cara está pregando e tu fala: já vi essa mensagem. Comida fria, irmão, e não é assim que funcionam as coisas. Saulo, depois que saiu dali, ficou 14 anos. Eu disse quantos anos? Não foi 14 meses, não foi 14 dias, não foram 14 semanas, 14 anos, pastor, se preparando, esperando a oportunidade, pastor. Quem sabe se Barnabé fosse lá e chamasse ele para acompanhar a viagem, estava até hoje, irmão, só construindo rede, construindo tenda. Só que Deus estava preparando Saulo para uma grande oportunidade. Ele foi lá aprender o tempo de Deus, não Bíblia, porque ele estudou os pés de Gamaliel. Ele já conhecia a Torá todinha. Ele conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo. Bereshit, Shemot, Vaikra, Mitzvah, Devarim, estava aqui na cabeça dele. Ele era um estudante nato da palavra aos pés de Gamaliel. Se ele quisesse sair dali, sair pregando, poderia. Só que ele foi lá e costurar tendas, 14 anos, esperando o tempo de Deus. Coisa que hoje em dia as pessoas não querem esperar. O tempo de Deus. Espera o tempo de Deus, irmão. Porque se a gente fazer no nosso tempo, querendo o nosso tempo, vai dar errado. Você que é mãe, mulher, esposa, você vai fazer uma receita, tem uma receita. O tempo do alimento ficar no fogo, no forno, no cozimento. Se você tirar antes, irmão, vai dar errado a receita. Ninguém vai gostar, vai dar ruim. A obra de Deus é a mesma coisa. É tudo no seu tempo. Tudo na sua hora. Ah, pastor, parece que passou o tempo. Passou não. Pastor, parece que passou da hora. Passou não. Deus sabe exatamente o tempo certo. Para resumir aqui, chegamos em Atos capítulo 16. Já está na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, acompanhado de Timóteo. Passou, irmão, por vários lugares pregando o evangelho. Passou por várias cidades: Macedônia, Asa, Troas, antiga cidade de Creníades. Chegando aqui em Atos 16, irmão, ele, por intermédio de uma visão, tem que passar a Macedônia. Chegando ali, irmão, ele encontra uma vendedora de púrpura, Lídia. Ela oferece sua casa. Eles ficam ali constrangidos, mas ficam porque ela era solteira. Pregaram o evangelho, ganharam os almas, evangelizaram, fizeram oração. As almas chegaram, o ponto de pregação foi feito e as pessoas começaram a ser libertas. Aí agora o Espírito Santo
fala, acabou seu tempo aqui, tu tem que atravessar a Macedônia, tem alguém precisando de ajuda. Ele sai da casa de Lídia. Quando ele sai da casa de Lídia, acontece algo sobrenatural, porque vem uma jovem endemoniada, conhecida como a pitonisa, espírito de Piton, que adivinha umas coisas, e fala, esse parece Silas. Paulo, já sabendo da história, liberta a moça fica liberta. Eles continuam fazendo a obra do Senhor Jesus, só que aquela moça trazia grandes lucros para os senhores que usavam a vida daquela moça de uma forma escravizada. Olharam e falaram, quem é a culpa? De quem é a culpa da nossa situação financeira hoje? É de Paulo e de Silas. Estou resumindo para você entender, para eu chegar no versículo 25. Pegaram Paulo e Silas, arrancaram as suas vestes, pegaram seus pés e as suas mãos e amarraram no meio da praça da cidade. Deram a eles uma quarentena de açoite menos uma, 39 chibatadas, por pregar o evangelho. Só fizeram o que? Pregar o evangelho. Porque hoje em dia as pessoas pensam que é pregar, e no final eu arrebentei, quebrei tudo. Não, irmão, fazer a obra de Deus não é receber elogio, fazer a obra de Deus é tomar açoite, é tomar paulada, é receber calúnia, é ser difamado. E quando por aí tem muita pessoa, irmão, que quer receber tapinha nas costas, ó, parabéns. A obra de Deus não é só isso, irmão, faz parte. Eu prefiro receber mais crítica do que elogio, porque o elogio acomoda a gente, a crítica, eu tenho que melhorar. Então eu tenho que melhorar. Se eu estou sendo criticado, eu falo, então eu tenho que melhorar. Agora quando a gente recebe elogio, pastor, gente, não, eu sou bom demais, não preciso fazer mais nada. Quando na realidade a gente precisa sempre estar numa vida de crescimento. Paulo e Silas tomaram uma quarentena de açoites, irmão, mesmo sem merecer. Eram cidadãos romanos. Silas era romano, Paulo era judeu e era romano por direito, porque a sua família tinha boa aquisição financeira. Eles compraram o direito da cidadania romana na sua época. As pessoas que é brasileiro hoje se tornam cidadão europeu. Hoje é muito comum, naquela época já existia isso. Paulo, ele era cidadão judeu de nascimento e romano por direito. Então todo cidadão romano na sua época não poderia tomar açoite e ser jogado dentro da prisão. Mesmo assim jogaram Paulo e Silas lá dentro, sendo cidadãos romanos. Tanto que no versículo de número 37 Paulo vai falar, nos açoitaram e nos colocaram dentro da prisão, sem sermos condenados. Ou seja, eles eram cidadãos romanos, irmão, não poderiam tomar açoite e ser levado preso. Não teve nem julgamento. Mesmo assim Paulo e Silas não falaram nada. Se Paulo e Silas abrissem a boca no meio da praça e gritassem, somos cidadãos romanos, ninguém poderia dar uma chibatada nele. Só que Paulo sabia que a dificuldade do presente lhe traria uma grande glória no futuro. Tudo que o diabo queria era, vai Paulo, desiste Paulo, abandona Paulo, vai embora Paulo, reclama Paulo, blasfema Paulo. Só que Paulo, eu imagino ele olhando para o céu e gritando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Lançaram Paulo e Silas dentro da prisão, sendo cidadão romano, tomando 39 chibatadas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, irmão, imagine como estava, sem beber água, sem se alimentar, com seu corpo todo machucado, hematoma no seu corpo. Se é eu, já teria murmurado. E aí, Deus? Rolou, preguei, evangelizei, ganhei almas, e olha só a oferta que eu recebo. Se é eu murmuro, se é eu murmurado, a gente murmura, né, irmão? Nossa Deus, a porta fechou, agora está dando tudo errado, Deus. Eu não falto no culto, vou nos cultos, vou no estudo, vou na oração, vou na consagração, devo o dízimo, oferta, toma as coisas. A gente murmura, irmão, é natural. Só que Paulo e Silas aqui nos dá uma lição de como nos comportarmos diante da presença do Eterno. Perto da meia-noite, Paulo e Silas fazem o quê? Oraram, porque a primeira chave da vitória ainda continua sendo a oração. Hoje em dia, irmão, é natural as pessoas não quererem orar. É normal as pessoas não orarem na sua casa, porque oração é negócio de crente da Deus é amor. Aquelas irmãzinhas do toque, os irmãos não, irmão, os irmãos do bigodão. Negócio de oração é coisa do passado. Não, irmão, eu sempre aprendi com o pastor Ezequias desde
novo convertido, irmão, que a chave da vitória sempre foi a oração. Lembra a madrugada? Aquela igrejinha lá na Marudagem? Nossa! Quando começou a igreja, irmão, a igreja não tinha muita gente. Início de obra e madrugada. Senhor, abençoe o irmão que vai sentar aqui, o fulano que vai sentar aqui, o meu madrugada, irmão. Eu enchia as cadeiras, e nós pregávamos para como se a igreja estivesse lotada e orava, e a oração madrugada, ninguém via, né, irmão? Nos cultos começou a vir uma alma, uma família, uma família. Quando pensa que não, as maiores igrejas, não vou citar nome, mas as maiores ministérios daquela época, ela começaram a ficar enciumadas, porque ninguém queria ficar nos ministérios grandes, que não acontecia nada. Irmão, tinha muita igreja grande, cheia de gente, mas vazia de Deus. A nossa igreja, irmão, tinha pouca gente e muito Deus. E as pessoas falaram, é que eu quero, ali que é bom. As coisas aconteciam, os milagres aconteciam, as vidas eram mudadas, irmão. Eu lembro a situação das pessoas que chegavam lá, pastor. Não tinha o que comer, não tinha o que beber, desempregada, quebrada, doente, casamento destruído, não é quantos? Coitado, o pastor era mais psicólogo que pastor. O pastor se abrisse um consultório de psicologia naquela época, o pastor estava aqui hoje não, certeza. Estava de BMW, Camaro, certeza. O que chegava de gente para se consultar, para se orientar, não era brincadeira não. Só que graças a Deus, irmão, Deus sempre mudou o quadro da história. Então a nossa vida tem que ser baseada na oração. Jesus foi o maior exemplo de oração. Em todos os momentos Jesus orava, irmão. Mesmo ele sendo 100% homem e 100% Deus. Não, porque oração é coisa de crente simples. Esse negócio de oração é coisa do passado, não é não. Daniel era na nobreza de Jerusalém. Ele era, não era qualquer gente não, ele orava 3 vezes ao dia. Abraão, irmão, era um homem considerado amigo de Deus e tinha sua vida de intimidade com Deus. Jó era o homem mais rico do Oriente e Jó também orava a Deus, irmão. Na Bíblia, a oração é coisa de gente rica. Na Bíblia, a oração é coisa de gente nobre, de gente importante. Quer receber vitória? Tenha uma vida de oração, intimidade com Deus, porque a oração ainda, ela faz milagre nas nossas vidas. Depois de orar, eles adoraram a Deus, cantaram hinos. Não foi um hino, a Bíblia diz no plural. Oraram e cantaram louvores, hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. A Bíblia faz questão de dizer que os outros presos escutavam. Por que a Bíblia conta esse detalhe? A Bíblia não poderia contar assim o versículo? Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E ponto final. Só que a Bíblia não fala só isso. A Bíblia fala, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, vírgula, e os outros presos os escutavam. A Bíblia está nos mostrando, Deus através da Bíblia está nos dizendo em outras palavras assim, ó, quando Paulo e Silas oravam, quando Paulo e Silas adoravam, as vozes deles eram tão altas, mas eles oravam e adoravam com tanta vontade, eles oravam e cantaram louvores com tanta unção e com tanta graça, com tanta glória, que todas as pessoas que estavam fora da cela também ouviam e escutavam. Aleluia! Isso nos dá a entender que quando o pastor nos chama para orar, a gente não pode ficar apenas intercedendo, dizendo amém, amém, amém. Não, irmão, Deus quer que você ore, Deus quer que você abra a boca, Deus quer que você glorifique, Deus quer que você ore, Deus quer que você louve, porque a tua oração e o teu louvor vai quebrar a cadeia, vai abrir porta, vai curar a doença, e Deus vai mandar o terremoto na tua vida também. O terremoto vai passar, irmão, aleluia. O terremoto vai passar. Por incrível que pareça, eu estava hoje pintando a casa de uma japonesa. E eu perguntando para ela como é que é no Japão, porque tem 10 anos que ela está aqui. E ela falando, lá é bom. Eu falei, esse negócio de terremoto, por incrível que pareça, estava aqui na minha cabeça. Eu perguntando para ela, esse negócio de terremoto, como é que é? Ela muito terremoto. Muito terremoto. Eu falei, mas treme tudo, é como é que ela? Tem 2 tipos de terremoto. Tem o que é na horizontal, que é quando as placas tectônicas se movem para se alinhar na Terra, no globo terrestre.
Elas se movem, então elas... na lateral. E as casas? A casa, os prédios lá, tudo normal, não tem muita casa, é muito prédio. Vocês não sabem que o Japão é um dos países mais populosos do mundo, né? Isso é que todo mundo tem conhecimento. Então lá muita gente é proibido de ter mais 2 filhos. Se tiver 3, tem que pagar uma multa lá para entrar para o governo. Então as casas e os prédios, aliás, eles não são como aqui a nossa construção de cimento, logo, é só estrutura. As colunas, as vigas e as lajes maciças, pastor. E lá é tudo drywall, madeira, coisa maleável, sabe? Para acompanhar o movimento da estrutura. Aí embaixo da fundação são molas, gigantes molas, que quando o negócio acompanha, e toda a casa, ela falou que tem uma portinha para que eles descem debaixo de tudo, e tem a orientação de quando começar a tremer tudo, eles começaram assim, ó, fique debaixo dos batentes da porta, porque quando tiver movimento se cair, você está protegido às vezes, eles têm lugares estratégicos. Ela falou, o perigo não é esse. O perigo não é o terremoto na horizontal. O perigo, ela falou, não é que eu esqueci. O perigo é aquele que faz assim, ó. Ela falou, por quê? Ela falou, porque quando faz assim, ó, é 20 segundos. Só que esse 20 segundos parece 20 horas. É uma eternidade que dá um desespero. Mas quando é aquele que faz assim, ela falou, aí se preocupa, aí tem que se preocupar. Porque ela falou assim, porque cai porta, cai portão. O que está trancado não para mais trancado. Só me entendeu. Pode tomar uma água. Ela falou que quando o terremoto é na horizontal, e quando for horizontal, eu na natureza, de pregação, de teologia, esse negócio de análise das coisas, a gente fala de coisa terrena, horizonte, irmão. Coisa aqui, ó, que liga de norte a sul, leste, horizontal. Mas tudo que é na vertical, irmão, é o que está ligado, o que é ligado na terra é ligado. Então ela falou que quando é na vertical, irmão, sai porta, cai o portão, não para nada aberto, tudo se abre. Aí eu estou entendendo o mistério. Então o terremoto que Deus mandou lá no caso de Palestinas não foi horizontal, foi o que trepidou tudo. Deus falou, vou quebrar a porta, vou quebrar a cadeia, eu vou destruir tudo e Deus está mandando. Eu estou mandando um terremoto na tua vida. Pastor, vai destruir os laços, as macumbas, as fofocas, os levantes, tudo que o inimigo tem se levantado contra a tua vida. Deus vai arrancar. Mas para o terremoto acontecer, irmãos, você tem que provocar esse terremoto. Lembra da campanha Provocador de Milagre, né? Fazia aí a São José do Campo, lembra que as cruzadas doidas? Nossa, era um desses negócios. Irmão, que coisa boa. Você tem que provocar o milagre, irmão. Tem milagre que Jesus vai até. Oh, quer ser curado? Oh, tá de brincadeira? 38 anos aqui, você pergunta. Toma o teu leite, levanta e anda. Tem milagre que Jesus vai até a pessoa, conhecendo a necessidade e sabendo que está nesse estado há muito tempo. Então tem coisa que Jesus conhece a tua necessidade, ele fala, vou lá. Só que tem situação, irmão, que você tem, se tão somente eu tocar no se eu tocar só na pontinha, se eu falar só da rela, que fala rela, se eu só encostar na pontinha da orla, serei curado. Tem coisa, irmão, que Jesus vai até você, mas tem coisa que você tem que ir até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue nem poderia estar lá, imunda, ela tinha que ficar excluída. Só que ela falou, hoje eu não quero nem saber se vão estar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Eu não quero nem saber se vão me olhar de rabo de ouro. Eu só sei que eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. E se eu voltar, ela falou, hoje ninguém me para, hoje ninguém vai me impedir. Nesta noite o Senhor está dizendo, a oportunidade está diante de você, aleluia. Pastor, não posso nem ir lá. Eu até queria, não tem problema não. Bartimeu estava na beira do caminho e era cego. Nem Jesus foi até ele, nem ele foi até Jesus. Por acaso ele estava passando lá. Ele falou, é quem está passando? É Jesus aí, o que faz milagre. Jesus, filho de Davi, estava nem chegando. Tenha misericórdia de mim. Oh, rapaz, tá de brincadeira, bobão. Ele não vai te ver não, rapaz. Desiste. Tu acha que ele vai te ouvir? Jesus, importante. Ah, é? Aí mais alto. Jesus, filho de Davi. Jesus, opa. Quem está me chamando? O cego ali. Manda chamar, ó. Jesus mandou chamar o cego. Agora, irmão, as pessoas que tentaram impedir o cego de chegar até Jesus foram as mesmas que disseram, levanta-te, tem de bom ânimo. Por quê?
Porque ele está te chamando aí. Ué, as pessoas que disseram que ele não ia conseguir tiveram que dizer: o teu milagre está chegando. Então, irmão, se você tomar uma atitude dos 4 leprosos, se os 4 leprosos ficassem parados lá, irmão, vixe, o cara estava comprometendo, estava leproso até hoje. Mas Jesus gosta de gente que tem atitude, que tem a coragem, que se levanta. E nessa noite ele está dizendo assim: ó, o teu milagre vai acontecer, mas vai depender de vocês. Paulo disse que eles tomaram atitude e o milagre aconteceu. Então a palavra que eu deixo nessa noite aos irmãos é: tome atitude, tenha mais atitude. A oportunidade está diante da gente. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.